Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro de estudos evangélicos que é promovido pela Casa Espírita Joana de Ângeles de Florianópolis, todas as segundas-feiras, a partir das 19, por esse canal no Facebook que nos une a todos. Essas palestras sempre depois são colocadas à disposição, a gravação das palestras é colocada à disposição também no nosso canal no YouTube. Então lá vocês podem encontrar, além dessa palestra, várias outras que estão lá à disposição de todos que desejarem assistir. Nós temos também as terças-feiras, neste mesmo canal virtual, né, no espaço do YouTube, também aqui do Facebook, todas as terças-feiras ao vivo e posteriormente no YouTube, né? Das terças-feiras, no horário das 20 horas, com exposições doutrinárias. Então, ficam todos também convidados a participar. Então, eu agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa noite, que possamos sintonizar com os nossos irmãos do mundo espiritual nesse momento, para poder receber as inspirações, os ensinamentos e podermos refletir sobre o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é o perdão das nossas ofensas. Como de costume, a gente tem por hábito, né, nos encontros do Movimento Espírita, de fazer sempre uma oração, mas antes da oração, para poder sintonizar, para poder harmonizar o nosso pensamento, costumamos ler um texto edificante, já introduzindo, né, de uma certa forma, a temática da palestra, um texto que já tem alguma relação com o nosso tema de hoje. Então, estou trazendo aqui para a nossa reflexão um texto psicografado por Chico Xavier, do nosso querido Espírito Emmanuel, intitulado Perdoa Agora. Não te detenhas. Toma a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhe desgastaram a alma, antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que o seu braço, armado pela incompreensão, desferisse contra ti o golpe deprimente. Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto da ira e reclamarás, igualmente, o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao teu lar ou à tua luta e espalha, de novo, a bênção do amor, com todos os corações que jazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém. Perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Então, refletindo sobre essas palavras, eu convido todos a levar o nosso pensamento em prece, rogando então o nosso Pai amado, ao querido Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos mentores desse trabalho, aos nossos espíritos guias vinculados à Casa Espírita de Joana de Ângeles, que possamos nesse momento, Senhor, nos encontrar irmanados, sintonizados com o bem, sintonizados com a paz do Cristo. E permita, Senhor, que possamos levar a termo o nosso objetivo de hoje, de estudo, de reflexão, e que possamos, ao receber o bálsamo das palavras do Evangelho, receber também os fluidos que nos completam, que nos preenchem, para preservarmos a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, nossa saúde psíquica, que possamos estar com o nosso coração e com a nossa mente aberta para receber essas boas influências e que possamos ser merecedores
das bênçãos do Senhor. Que assim seja. E assim então, meus amigos, nós começamos a nossa reflexão de hoje, cujo tema, como eu mencionei anteriormente, é o perdão. O perdão das nossas ofensas. Eu gostaria, para começar, repetir o último parágrafo do texto que acabamos de ler, o texto de Emmanuel, que dizia o seguinte: perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado, e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Quando a gente lê essas palavras, muitas vezes a gente se dá conta, de situações que passamos, quase todos nós, ou passamos ou testemunhamos, entre pessoas do nosso convívio, pessoas da nossa família, de situações às vezes lamentáveis, de conflitos, de rusgas familiares, rusgas entre vizinhos, entre conhecidos, enfim, que às vezes se delongam por anos e anos, delongam-se por muito tempo, e muitas vezes nos defrontamos naquela situação em que perdemos o nosso ente querido, ou perdemos o nosso amigo, o nosso conhecido, o nosso vizinho, pelo fato dele deixar o plano terreno, passar para o plano espiritual, e nos lamentamos. E carregamos muitas vezes por muito, muito tempo o remorso de não termos nos reconciliado com aquele nosso ente querido. Então, Emmanuel nos alerta para isso, Ele nos pede, ele nos recomenda que se perdoe agora, no momento em que temos oportunidade, enquanto a oportunidade da reaproximação favorece os bons desejos, ou seja, não deixemos para perdoar amanhã, não fiquemos remoendo raiva, ódio, ressentimentos. Vamos nos esforçar para exercer o perdão na primeira oportunidade que tivermos, porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer conosco. Assim como acontece, como eu mencionei anteriormente, do nosso irmão partir para a pátria espiritual, o inverso também acontece. Muitas vezes carregamos ódio e ressentimento por alguém, e quando a fatalidade do desencarne chega, partimos nós também para a pátria espiritual e nos deparamos, então, lá no outro plano, com o remorso e com o arrependimento de perdermos a oportunidade de perdoar, de nos reconciliarmos com aquele nosso irmão, com aquele nosso ente querido que vivia numa situação de conflito. Então, não devemos jamais perder a oportunidade de perdoar e buscar a conciliação. Dentro da literatura espírita, nós encontramos o tema do perdão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que dedica um estudo e uma reflexão a respeito desse tema. Mas antes vamos refletir o seguinte: o que é o perdão, se a gente buscar uma definição mais formal nos dicionários, enfim, nós vamos verificar, nós vamos perceber que os dicionários conceituam o perdão geralmente como uma ação de livrar alguém de uma culpa, de uma ofensa, ou perdoar uma dívida, livrar alguém de uma dívida. Perdão, então, é um indulto, é uma absolução. O perdão pelo erro cometido, ele implica, então, via de regra, na diminuição ou extinção da pena devida. A clemência, a ação de desculpar os erros de outrem, as falhas, as faltas, enfim. E consiste, então, na ação através da qual uma pessoa, então, está dispensada, ou se atenua a obrigatoriedade do cumprimento de um dever ou de uma obrigação devida por uma falta cometida. Esse é o senso comum, é o conceito que nós temos, de um modo geral, a respeito do perdão. Dentro do contexto das religiões, nós encontramos algumas facetas
diferentes, né? Principalmente quando nós nos deparamos com a questão do perdão aos nossos atos perante a divindade. Então, no conceito, principalmente das religiões não reencarnacionistas, né? Aquelas que cultuam a crença de uma pena eterna, né? Do céu e do inferno, enfim, o perdão, ele nos traz a ideia de apagar as faltas, né? De redimir as nossas faltas perante a divindade. Ou seja, aquela ideia de limpar a alma do pecado, né? Ou seja, do mal, o pecado é entendido como um mal praticado, né? Ou seja, nos eximirmos da nossa responsabilidade por uma falta cometida. No âmbito pessoal, nós precisamos entender o perdão de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque quando nós perdoamos, sempre o perdão envolve duas pessoas, a pessoa que perdoa e a pessoa que é perdoada. Muitas vezes esperamos que a pessoa que comete uma ofensa contra nós venha nos pedir perdão, venha nos pedir desculpa por aquela falta, né? Então ficamos esperando, né? Então continuamos alimentando o sentimento de ódio, de raiva pela pessoa, enquanto ela não se digna a nos procurar arrependida e manifestar o seu arrependimento e pedir desculpa, né? Esse também é um senso comum que nós temos com relação ao perdão. No entanto, nós precisamos perceber, nós precisamos nos dar conta, né, de que perdoar, na realidade, é uma decisão que tomamos de nos libertarmos do sentimento que mantemos de raiva por aquela pessoa que consideramos que nos ofendeu, né? Então, o perdão embora a gente inicialmente pense que envolve duas pessoas, quer dizer, eu vou perdoar alguém, na verdade o perdão é uma decisão íntima, é uma decisão que eu preciso tomar em relação a um irmão que eu considero que esteja em falta comigo, né, que tenha ofendido, né, que tenha me ofendido, que esteja em dívida comigo. Então, o perdão, ele é, na realidade, uma decisão íntima, uma decisão individual. Nós não precisamos, né, nós não precisamos esperar que uma pessoa venha nos pedir perdão para que nós perdoemos aquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa contra o qual nós carregamos um ressentimento, nós consideramos que nos tem ofendido, muitas vezes aquela pessoa nem percebe, né, nem se dá conta, né, da gravidade do ato que cometeu contra nós, da mesma forma que nós enxergamos, né? Então, às vezes a pessoa comete alguma coisa, a gente se ofende, né, e carrega ódio, carrega ressentimento, e a pessoa que cometeu aquele ato, às vezes nem percebe, ou não se dá conta, percebe, mas não se dá conta da gravidade, né, do quanto aquela pessoa, aquele ato que a pessoa cometeu, nos toca, né, e nos desperta os piores sentimentos. Então, para que a gente possa se livrar desses piores sentimentos de raiva, né, de ódio, nós temos que buscar então o perdão. E para buscar esse perdão, nós não precisamos, né, de forma alguma, esperar que aquela pessoa manifeste um arrependimento. O perdão deve vir de dentro de nós. Então, pensando dessa forma, nós aprendemos que quem perdoa é, na verdade, o mais beneficiado do que aquele que é objeto do perdão. Porque se formos pensar em termos das leis divinas, né, da justiça divina, o perdão é um ato pessoal. Mas se uma pessoa tem dívidas, vamos dizer assim, tem coisas a cumprir em relação a faltas cometidas perante as leis divinas, certamente a justiça divina vai fazer aquilo que é necessário. Quer dizer, o fato de eu perdoar ou não perdoar a pessoa não vai redimir ou livrar ela dela resgatar eventualmente as suas faltas. O perdão é um ato de mim para com a pessoa e certamente, né, certamente que o fato de
de a gente ter compaixão por um irmão que cometeu alguma falta, certamente que a justiça divina vai levar em consideração naquilo que for necessário, né? na expiação das faltas que eventualmente aquele irmão tenha que cometer. Então, o perdão que oferecemos àquele que nos ofende é um ato de caridade, porque nós estamos, através da nossa misericórdia, através da nossa compaixão, nós estamos rogando a providência divina que interceda por aquele irmão que, embora tenha cometido alguma falta, que tenha nos atingido, ou tenha atingido outras pessoas, mas que a justiça divina tenha misericórdia e tenha compaixão daquele irmão, que ele possa, da maneira possível, né, dentro da sua capacidade, expiar as suas faltas, mas a partir daquele momento nós estamos nos eximindo, né, de sermos os responsáveis pelo resgate das faltas daquele nosso irmão. Ou seja, nós entregamos à justiça divina a destinação daquilo que nosso irmão deve eventualmente viver na expiação das suas faltas. Então, o que nós podemos aprender, né? Evidentemente que nós temos que recorrer aos ensinamentos do Mestre Jesus para poder compreender tudo isso que nós estamos refletindo aqui, né? E nós sabemos que no Evangelho do Cristo nós temos várias passagens, vários ensinamentos que nos remetem à ideia do perdão. Jesus não cansou de nos pedir, de nos recomendar que nós perdoemos aos nossos irmãos. E nós temos várias passagens no Evangelho, gostaria de trazer aqui algumas para a nossa reflexão. A maior parte delas, e a maior parte das reflexões sobre os ensinamentos de Jesus com relação ao tema do perdão, está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, lá nós temos a recomendação de Jesus, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. E aí nós temos várias passagens, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que o Mestre diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, antes de tudo, perdoar é um ato de misericórdia. Então, nós devemos ser misericordiosos para que possamos também obter a misericórdia de Deus. E a misericórdia é um sentimento de dor e de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade, enfim. Então, a misericórdia é o ato concreto da manifestação desse sentimento e se dá principalmente através do perdão, da indulgência, da graça ou da clemência. Então, o perdão é, antes de tudo, um ato de caridade. Então, quando Jesus nos ensina que a lei maior de Deus é amarmos uns aos outros, né? Amar o próximo como a si mesmo, ao praticar o amor, nós temos a caridade, e a caridade consiste também da misericórdia e do perdão das faltas alheias. Jesus nos conta lá no Evangelho de Mateus: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Em outro trecho do Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, e aqui nós temos um ensinamento muito precioso a respeito do perdão. Então, Jesus diz o seguinte: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se, vos digo que perdoeis não somente até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa passagem, né, do Evangelho, ela
está situada num contexto em que o apóstolo Pedro pergunta ao mestre até quantas vezes ele deve perdoar o ser humano quando comete uma falta contra ele, né? Dizem que nos escritos mais antigos, né, do Velho Testamento, se prescrevia que deveria se perdoar o nosso irmão pelo menos 3 vezes, né? Que até a terceira falta. Então, o apóstolo Pedro, provavelmente achando que estaria manifestando um grande avanço, né, de misericórdia, ele pergunta ao mestre: até quantas vezes, mestre, devemos perdoar? Até 7 vezes? Ou seja, muito mais do que preceituavam os escritos antigos. E o mestre responde: não 7, 70 vezes 7. Obviamente que isso não é uma conta matemática, né? Jesus não estava querendo nos dizer com isso que devemos perdoar 490 vezes, nosso irmão. Na verdade, é uma metáfora, né? É um número simbólico que quer nos dizer, que o Mestre Jesus quis nos dizer, que devemos perdoar sempre, ou seja, não devemos fazer conta de quantas vezes perdoamos o nosso irmão. E Jesus nos traz várias parábolas, vários ensinamentos, vários exemplos de situações que ilustram, né, a ideia do perdão. Um deles, né, bastante conhecido, é aquela situação em que os fariseus levam até a presença do mestre uma mulher considerada adúltera, né? Que os fariseus, então, para tentar o mestre, levam aquela mulher e falam para ele: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério, né? E Moisés, pela lei, ordena que se lapide as mulheres. Qual sobre isso a tua opinião? Eles, na verdade, que estavam querendo colocar Jesus numa situação delicada, né? E Jesus, sabiamente, não cai na armadilha dos fariseus e, enquanto ele se abaixava e escrevia no chão, diz para eles: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ele coloca no coração daqueles que estavam julgando aquela suposta pecadora, aquela mulher dita pecadora, quem não cometeu pecado, né? Quem não está em falta com a justiça divina. Então, aquele que não pecou, aquele que não traz pecado em seu coração, que atire a primeira pedra. Essa frase de Jesus calou fundo no coração daqueles anciãos que foram pouco a pouco se retirando, se afastando e deixaram a mulher ali. E aí, então, Jesus perguntou para ela, né? Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor, disse Jesus. Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então vejam que belo exemplo Jesus, né? Jesus, que é o nosso guia, né? O nosso maior exemplo que Deus trouxe à Terra de um espírito de luz, nos dá o exemplo do perdão. Quer dizer, ele que poderia, certamente, julgar e condenar aquela mulher por não trazer nenhuma falta em seu coração, ele manifesta a sua misericórdia e diz: também eu não te condenarei. Vai e de futuro não tornes a pecar. Então, essa parábola a gente sempre cita, né, como uma ilustração do exemplo que Jesus nos dá da misericórdia e da compaixão ao julgarmos os pecados alheios. Allan Kardec, nesse trecho do Evangelho, traz algumas explicações interessantes que eu gostaria de comentar aqui. Ele fala o seguinte: a misericórdia é um complemento da brandura, uma vez que aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, quando nós nos recusamos a perdoar as ofensas dos nossos irmãos, nós estamos faltando, né, com o sentimento da misericórdia e da compaixão. Kardec continua dizendo que o ódio e o rancor, por outro lado, denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada
que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, diz Allan Kardec. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Então, aquele que se arvora na condição de juiz, que diz nunca perdoarei, né, que lavra uma sentença eterna, né, contra o seu irmão, na verdade ele está contraindo uma dívida, como nós vimos lá no começo da nossa reflexão, vai carregar por muito tempo, muito provavelmente, vai levar para o túmulo e para o plano espiritual esse ressentimento que certamente um dia, né, às vezes em outro plano, ele vai se arrepender amargamente de não ter perdoado aquele nosso irmão, porque ele vai perceber que antes daquele irmão ter cometido uma falta contra ele, muitas outras faltas ele certamente haverá de ter cometido contra aquele irmão. Então, quando nós pensamos que aquele irmão é nosso devedor pelas faltas cometidas, depois que nós adquirimos a consciência que a libertação do nosso corpo físico nos traz, nós percebemos que nós somos quase sempre muito mais devedores do que aqueles irmãos que nós consideramos que têm dívidas em relação a nós. Então, nós nunca devemos nos esquecer. Não é à toa que Jesus nos ensinou na oração dominical, quando pedimos que Deus nos perdoe na mesma medida que perdoamos os nossos irmãos. Então, toda vez que rezamos o Pai Nosso, nós falamos essa frase. E muitas vezes nós falamos de uma maneira tão automática que deixamos de refletir sobre o seu significado. E essa é a grande lição, a grande reflexão a respeito do perdão. Então, Kardec continua dizendo, com que direito podemos reclamar o perdão de nossas próprias faltas se não perdoamos as faltas dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Por isso que ele fala, né? Perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Kardec também, resumindo os ensinamentos que os Espíritos lhe trazem, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz também um ensinamento precioso, né? Que diz o seguinte, existem duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que esse último nenhuma justificativa possa ter. E a segunda maneira de perdoar é aquela na qual o ofendido ou aquele que se julga ofendido impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a sua mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vejam como eu sou generoso. Nessa circunstância é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí a generosidade, apenas uma forma de satisfazer o orgulho. E, para encerrar, também gostaria de trazer mais algumas passagens aqui dos ensinamentos do Mestre, uma que está em Mateus, no capítulo 5, sobre a reconciliação com os nossos adversários, onde Jesus nos diz o seguinte, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele, a caminho para que ele não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houver pago o último cetil. Então, meus amigos, meus irmãos, na prática do perdão, como na prática do bem, não existe somente um efeito moral, mas também um efeito material. E a morte, como todos nós sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Então, quando nós estamos em atrito com os nossos irmãos, seja na condição de ofensores, ou seja na condição de ofendidos, a morte não nos livra dessa condição, desse vínculo, desse elo que nos liga, esse elo de ódio, esse elo de desamor que nos liga.
Então, quando Jesus nos diz para reconciliar com os nossos inimigos, ele está nos falando tanto no sentido daquele que nós consideramos que é o ofensor, quanto daquele que é ofendido. Mas sabemos que, na verdade, nós não devemos, não podemos fazer essa distinção de ofensores e ofendidos. Porque na jornada das existências, das vidas anteriores, nós sabemos que aqueles que nós consideramos que são os nossos ofensores, certamente um dia foram as nossas vítimas, foram os nossos ofendidos. Então, quando nós perdoamos, quando nós nos sentimos na condição de ofendidos e exercemos o perdão, nós estamos trabalhando para romper esses elos de ligação, às vezes de longas e longas jornadas, que envolvem às vezes séculos. Rompemos essa ligação com aqueles nossos irmãos com quem detemos sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, enfim. Então, o perdão é a chave que abre as correntes que nos ligam. Lembrando também dos casos de obsessão, onde muitas vezes os irmãos desencarnados mantêm esse ressentimento de ódio, seja na condição de se julgarem vítimas, seja na condição de perseverarem no mal. Muitas vezes aqueles irmãos que nos praticam o mal, nos praticam justamente porque se julgam vítimas de algum mal que eventualmente tenham sofrido, ou seja, aquele sentimento, aquela ideia de vingança mútua que vai se prolongando de uma existência para outra, até que acaba se perdendo, né, a ideia de quem é o ofensor e quem é o ofendido. Quem foi o primeiro, né, que iniciou essa situação de conflito. Essa ideia acaba se perdendo ao longo das existências. E numa última passagem que eu trago aqui para a nossa reflexão, na verdade duas passagens, é sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Né? Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, Jesus nos diz o seguinte: quando vos aprestares para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. E no Evangelho de Mateus, também Jesus nos diz o seguinte: se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Então, Jesus nos ensina aqui que o sacrifício mais agradável a Deus não são oferendas, não são longas preces, mas sim o amor aos nossos irmãos, a misericórdia e o perdão. Então não adianta nada nós fazermos longas preces, longas orações, pagarmos promessas, fazermos sacrifícios a Deus, se nós temos dívidas com os nossos irmãos. Ou nós temos irmãos que consideramos nossos devedores, né, e que mantemos assim esse elo de ódio, esse elo de atritos para com os nossos irmãos. Então nós devemos perdoar os nossos irmãos para que também aqueles a quem ofendemos possam também nos perdoar. Então, meus irmãos, essa é a nossa reflexão de hoje. Encerramos assim a nossa reflexão. E, para finalizar, eu gostaria então de trazer mais um texto do nosso querido Emmanuel, do livro Trevo de Ideias, psicografado por Chico Xavier, denominado Perdão e Liberdade. Aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde estiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional,
para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. A morte não é libertação pura e simples. Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que lhes são próprios. Muitos conduzem consigo, além túmulo, uma taça de fel envenenado com que aniquilam os melhores sonhos dos que ficaram na terra. E muitos dos que ficam na terra conservam consigo, no coração, um vaso de fogo vivo com que destroem as melhores esperanças dos que demandam o cinzento portal do túmulo. Não procures para a tua alma o inferno invisível do ódio. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Nem sempre somos nós a vítima real, de vez que, por atitudes manifestas, induzimos o próximo a agir contra nós, convertendo-nos ante os tribunais da justiça divina em autores intelectuais dos delitos que passamos a lamentar indebitavelmente diante dos outros. Toda a intolerância é violência. Toda a dureza espiritual é crueldade. Quase sempre, a crítica é corrosiva do bem, tanto quanto a acusação habitualmente é um chicote de brasas. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. E assim, meus irmãos, agradecendo a presença de todos, eu convido mais uma vez a elevar o nosso pensamento em prece, pedindo ao nosso Pai a bênção de uma noite de paz, de calma, que possamos levar para o nosso leito as reflexões de hoje sobre o perdão, que possamos exercer em espírito a prática do que o nosso Mestre Jesus nos ensina sobre esse tema. Pedimos, Pai, que nos ajude, que nos inspire a perdoar. Pedimos que tenha tolerância pelas nossas faltas, imperfeito que somos, mas pedimos, Pai, que nos ajude, que nos conduza e que leve até nosso coração o sentimento do perdão. Que possamos perdoar todos aqueles que consideramos nossos ofensores, para que possamos merecer o perdão do nosso Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa noite de reflexão. Obrigado por nos unir em prece. Obrigado pela saúde. E pedimos permissão para encerrar nossa reflexão de hoje, pedindo também para que possamos estar novamente aqui na próxima oportunidade. Que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez agradecendo a todos, agradecendo a Casa Espírita Joana de Ângeles, de Florianópolis. Renovo aqui o convite para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, e todas as terças, às 20 horas, possamos estar aqui juntos para refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre e sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.